E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo e vamos começar com uma novidade sensacional. O Universo Discreto está no Science Vlogs Brasil. Que foi isso, né? E você deve estar pensando, tá, e daí? O Science Vlogs Brasil é um selo de qualidade para vlogs ou canais de YouTube que trazem informações confiáveis, de qualidade e com um apelo legal para o público. Muitos canais grandes fazem parte do Science Vlogs Brasil, como o Primata Falante, o canal do Pirula, o Schwarza do Poligonautas, o Café e Ciência do Felipe Raime, o Dragões de Garagem da Tabata, o Arqueologia Egípcia da Márcia Jamile, o Slow, o Leitura Obriga a História, o Consciência Corporal, o Colecionadores de Ossos, o Ciência Todo Dia do Pedro Loz e vários outros. O Space Today do Sérgio Sacani, vários, eu poderia ficar citando aqui ao longo do vídeo. O vídeo poderia ser só sobre isso, mas não vai ser só sobre isso. De qualquer forma, eu vim trazer essa informação para vocês e convidar vocês a conhecerem o Science Vlogs Brasil. Eu vou colocar na descrição do vídeo o canal do Science Vlogs. O pessoal do Cura Quântica, principalmente o Vinícius Marangon, ou Morangão, ele está fazendo um giro mensal trazendo novidades dos canais do Science Vlogs. Então todo mês sai no canal do Science Vlogs noticiando o que houve de mais interessante, o que houve de mais legal nos canais. Então se você quiser acompanhar o trabalho da galera dentro do Science Vlogs Brasil, se inscreve no canal do Science Vlogs, acompanhe lá e assista o giro mensal, todo mês novidades incríveis dos canais que fazem parte do Science Vlogs. E o vídeo de hoje é só sobre Science Vlogs? Não! Vamos falar de um dos principais algoritmos de Machine Learning agora. Seguindo a estrutura que eu sempre costumo fazer nesses vídeos, eu vou fazer dois. Essa primeira parte que é sem código, onde eu vou explicar o algoritmo de um jeito mais intuitivo, mais didático, mais visual. E na parte 2 desse vídeo vai ser a parte com código. Tem um passarinho cantando aí que, nossa, tá ajudando muito a gravar. E na parte 2 com código, eu vou programar junto com vocês o algoritmo SVM para você entender como ele funciona, entender as minúcias, como que você programa um SVM. Mas não dá para programar o SVM sem entender o que é o SVM. Então vamos começar essa parte teórica sobre esse algoritmo. O que é o SVM, pessoal? SVM é de Support Vector Machine, ou máquina de vetor suporte. É basicamente uma técnica para classificação de dados em conjuntos. Então você tem vários conjuntos. Por exemplo, você pode ter o conjunto de roupas de baixo e meias, por exemplo. Aí os dados, os pontos ou as amostras são os possíveis exemplos desses conjuntos. Por exemplo, uma meia é um dado que você vai colocar na gaveta de meias. A gaveta de meias é o conjunto. Se você pegar uma cueca, por exemplo, a cueca vai para a gaveta de roupas de baixo ou de cuecas. Vocês estão entendendo? A ideia é discriminar pontos, determinando em que conjuntos essas amostras, que no exemplo eu usei meias e cuecas, pertencem. Vamos entender com uma historinha, que uma historinha ajuda a entender como funciona esse algoritmo. Imagina que você está passeando por um parque, e no parque as pessoas estão andando com seus bichinhos de estimação, cachorros e gatos. Não é muito comum você ver uma pessoa passeando com um gato na rua, mas vamos supor que seja, andando com o gato na coleira, ou o cachorro na coleira. Só que aí você se depara com esse bicho que eu estou colocando aí na tela agora. E eu pergunto para você, o que é esse bicho? É um cachorro? É um gato? Perceba que até para nós fazermos essa classificação ou essa discriminação se é um cachorro ou um gato já é difícil. E se para a gente é difícil, imagina o quão complicado é para um computador. Se você estiver trabalhando com bases de dados contendo fotos de cachorros e gatos, então, meu amigo ou minha amiga, um bom algoritmo para fazer essa classificação entre gato e cachorro a partir de imagens, um bom algoritmo para fazer isso é o de máquina de vetor suporte, ou SVM. Esse algoritmo vai analisar as amostras mais difíceis, como é o caso desse gatorro, ou cachato, sei lá, essa mistura de cachorro e gato aí. Você vai representar no seu gráfico as amostras desses conjuntos. As amostras vão ser gatos ou cachorros, imagens deles. Eu vou colocar aí na tela
um exemplinho de gatos e cachorros aí num gráfico, e você vai desenhar uma superfície de decisão, que no contexto do SVM a gente vai chamar de hiperplano. O hiperplano ele fica próximo aos extremos do conjunto de dados, e o SVM demarca a fronteira, ou o hiperplano, que melhor segrega essas duas classes, cachorro e gato. Basicamente, você vai ter um hiperplano que vai dividir esse espaço em dois. Todo mundo que estiver, por exemplo, acima desse plano vai ser cachorro. E tudo que estiver abaixo desse plano vai ser gato. Então você divide o espaço de forma que você vai saber se o ponto cai numa posição, ele vai ser, por exemplo, cachorro. Ou se o ponto cair no outro lado desse plano, ele vai ser gato. Até aí você entendeu? Agora vamos entender por que o SVM tem esse nome. Inicialmente, para criar um método que separe bem os cachorros e gatos a partir de imagens, você precisa definir quais características ou features, é muito comum na literatura de machine learning a gente tratar como feature, que vai ser a característica que vai ser útil para você diferenciar um cachorro de um gato. O que realmente diferencia um cachorro de um gato? O tamanho dos focinhos, por exemplo. Focinhos de cachorro são mais longos que os de gatos. Então, representando aí no nosso espaço, a gente pode colocar no eixo X o comprimento dos focinhos. Assim sendo, a gente vai pegar a foto de cada bicho, vai estimar qual que é o tamanho do focinho e baseado nesse tamanho você vai representar no gráfico. Aí você deve observar que o conjunto de cachorros vai ficar mais na frente, por ter comprimento de focinho mais longo, que os gatos. Os gatos vão ficar mais atrás. Além disso, uma outra feature, uma outra característica que é útil para diferenciar cachorros de gato é a geometria da orelha. A orelha dos gatos costuma ser mais pontuda do que a de cachorros. Assim, colocaremos a geometria das orelhas no eixo Y, de forma que as orelhas mais pontudas vão estar mais acima do gráfico e os bichos que tiverem uma geometria de orelha mais redondinha vai ficar mais para baixo. Com isso, você consegue notar que os dois conjuntos populacionais aí vão ficar em regiões distintas do gráfico. Nesse exemplo, qual seria o melhor local para inserir o hiperplano separador de conjuntos? Tem algumas possibilidades, como eu estou colocando aí na tela para vocês. Eu posso colocar uma reta mais assim, ou mais assim, ou mais assim. Mas o que a gente quer saber é qual é o melhor hiperplano possível. Se você selecionar um hiperplano ruim de qualquer jeito, isso vai resultar em classificações ruins também. Por exemplo, esse ponto que eu demarquei aí agora no gráfico, ele pode ser um gato muito parecido com um cachorro, como esse que eu estou colocando aí na tela para vocês. Dependendo de como a gente representa esse hiperplano separador, a gente pode acabar classificando esse gato incorretamente como cachorro. O hiperplano ótimo deve ter a maior distância possível entre amostras que estão nos extremos. Esses pontos que estão próximos da fronteira delimitadora definem os vetores suporte. Então eu estou marcando aí no gráfico os pontinhos que representam esses vetores suporte. E esses vetores suporte vão ser fundamentais para determinarem as margens, de forma que a margem seja a mais distante possível de cada classe. É justamente nesses pontos extremos em que um cachorro se parece com um gato ou um gato se parece com um cachorro. E é nesses pontos extremos que os vetores suporte vão surgir. E por que eu falei dessa ladainha toda? O que o SVM tem a ver? O SVM ele vai determinar qual que é o hiperplano separador ótimo, o que funciona melhor para o nosso problema, para o nosso conjunto de dados. Vamos agora discutir por que o hiperplano tem esse nome. Isso ocorre pelo fato do SVM ser um método multidimensional. Aliás, essa é uma das principais vantagens do SVM, trabalhar muito bem com várias dimensões ou features. No nosso exemplo, a gente colocou duas, que representam o eixo X e o eixo Y. Se você precisasse de mais dimensões, tipo 20 dimensões, 30 dimensões, 60 dimensões, o SVM funciona bem para esses casos. Casos que são complicados para a nossa mente até compreender o que está acontecendo ali.
O hiperplano, como eu falei, é uma superfície de decisão que divide o espaço em duas partes. No exemplo da tela, estamos trabalhando com pontos 2D, e esse aí que eu marquei é o hiperplano. Nessa situação, o hiperplano é uma linha. Num espaço 3D, o hiperplano será um plano. No mundo 1D, ele será um ponto, etc. Só que se você tiver mais features, você pode trabalhar, igual eu falei, com 4D, 5D, 60D, 120D. Nesses casos, o hiperplano fica tão complexo que não dá nem para desenhar ele, né? A partir da quarta dimensão, você já não consegue desenhar mais. Agora precisamos discutir um conceito importante quando a gente fala de SVM, que é a questão da linearidade e não linearidade. Voltando ao 2D, no caso de um SVM linear, as classes são linearmente separáveis, ou seja, as classes são separadas por linhas retas. Então vai ser uma linha assim, uma linha assim, ou uma linha assim, uma linha reta. Da mesma forma, no 3D, o plano é reto, o plano não pode ser curvo, o plano não pode dar voltinha. Da mesma forma, o 2D não permite que você dê voltinhas, a não ser que você esteja trabalhando com SVM não linear. No não linear, a linha pode curvar, o plano pode curvar. No exemplo que eu estou colocando na tela, não é possível separar os dados por uma única linha. Da mesma forma, no caso do espaço 3D, não é possível desenhar um plano curvo, se você estiver trabalhando com classificação linear. Mas o que nós vamos fazer nos casos que precisamos desenhar uma linha curva ou um hiperplano curvo, melhor dizendo, né? O que você vai fazer, que é o que chamamos de truque da kernel, é representar os dados em um espaço dimensional acima, traçar o hiperplano e assim separar os dados. Por exemplo, no caso do 2D, você vai pegar os dados, representar em 3D e aí traçar o hiperplano para fazer essa separação. Isso é algo que a kernel faz para você. Só que, como você deve imaginar, fazer esse truque de representar uma dimensão acima, por exemplo, 2D para 3D, 3D para 4D, é uma coisa computacionalmente pesada. Só que simplificamos isso usando a kernel. A kernel vai fazer essa operação de você representar os pontos em uma dimensão acima, traçar um hiperplano separador para você, e isso é útil principalmente quando os dados são complicados, quando é difícil você traçar um hiperplano separador. A kernel que vai ser responsável por traçar esse hiperplano, fazer tudo para você, trabalhar toda a matemática pesada para você de uma vez. E existem muitas kernels na literatura, como a kernel polinomial, a kernel RBF, a kernel sigmoidal. Quando falamos de SVM, é inevitável que a gente fale da kernel. Qual a melhor kernel para o seu conjunto de dados? Essa é uma pergunta que não é fácil responder. Só experimentando as várias kernels diferentes em sua base de dados para você saber qual que vai funcionar melhor para o seu problema. E além de escolher a melhor kernel, você ainda precisa refinar, ou seja, escolher os melhores parâmetros possíveis para obter a melhor performance possível para aquela kernel. É muito comum nos papers científicos que trabalham com SVM, você testar uma quantidade X de kernels e uma quantidade Y de parâmetros, descobrindo qual é a kernel e qual o melhor conjunto de parâmetros para o seu conjunto de dados. Se você descobrir qual a melhor kernel e qual o melhor conjunto de parâmetros para aquele conjunto de dados que você está trabalhando, isso em geral dá até um artigo interessante para você publicar. Existem métodos que permitem você escolher o conjunto de parâmetros ideal. Isso é possibilitado, por exemplo, pelo K-fold Cross Validation. E quais as vantagens do SVM? Por que eu usaria SVM, Lucas, se eu posso usar uma rede neural, se eu posso usar Deep Learning? O SVM tem uma vantagem interessante quando você trabalha com múltiplas features. Então, se você estiver trabalhando com espaços com dimensionalidade muito alta, tipo 60D, 100D, 120D, é nessas situações que o SVM vai se portar melhor, principalmente se o número de dimensões for maior até do que o número de amostras. Isso implica que o SVM é um método muito bom
quando você está trabalhando com poucos dados. E quando eu digo poucos dados, é tipo centenas ou até alguns milhares. Quando o número ultrapasse muito esse valor, quando você vai trabalhar com, sei lá, 100 mil fotos, 200 mil fotos, 500 mil fotos, aí já faz sentido você pensar numa rede neural ou até mesmo Deep Learning. O SVM também é interessante com relação ao uso de memória, ele é bastante eficiente. O SVM tem a vantagem de permitir que você escolha múltiplas kernels, então você tem até a possibilidade de criar sua própria kernel, então ele é bem flexível, você pode customizar bem o hiperplano que você vai gerar para o seu problema. Se você souber bem o conjunto de dados que você está trabalhando, você vai saber qual kernel vai se comportar bem no seu problema. Você pode pegar, por exemplo, uma kernel polinomial e gerar um polinômio de grau 3 ou grau 5, sei lá, alguma coisa assim. E diferentes kernels possibilitam múltiplos tipos de hiperplano separador. E as desvantagens? Como eu falei, se o número de features for bem menor do que o número de amostras, então a performance tenderá a ser ruim. Eu estava até implementando um pouquinho o SVM antes de gravar esse vídeo que estou gravando aqui agora para vocês, e eu fui tentar fazer uma classificação de cachorros e gatos usando o SVM. Eu consegui chegar a uma performance com 70% de acerto, mas isso não é tão bom comparado ao que uma rede neural faz. E isso aconteceu porque eu trabalhei com poucas features. Se eu tivesse combinado uma quantidade grande de features, aí eu teria um resultado melhor. E o SVM é muito aplicado em que tipo de problema? O SVM, antes de tudo, é uma boa alternativa para redes neurais, para uma gama de aplicações, como, por exemplo, imagens médicas, onde você deve identificar uma doença ou condições em imagens, estudar desigualdade de cidades, né? Estudos de ciências sociais possibilitam você aplicar SVM para, por exemplo, categorizar se uma pessoa é pobre ou rica. Interpolação de imagens. Se você quiser pegar uma foto de uma pessoa A e misturar com o rosto da pessoa B, o SVM também faz isso muito bem. Predição de ações do mercado financeiro. Imagina que você tem um conjunto de dados de como uma determinada empresa se comportou na bolsa e você quer predizer ações no futuro, o SVM também faz isso por meio da regressão. Algoritmos para o ranqueamento de motores de busca, né? Se você pesquisa um termo e você quer definir se uma página deve aparecer na frente da outra. Eu até fiz um vídeo já falando sobre ranqueamento de buscas. No caso, falei do Alta Vista, que foi um dos primeiros motores de busca existentes, e eu também falei da busca do Google. Eu vou colocar na descrição do vídeo esses vídeos para você ter uma noção melhor do que eu estou falando. Além, é claro, do reconhecimento de objetos, que é uma coisa que o SVM faz bem. É importante você lembrar que não é necessário usar uma rede neural profunda em qualquer problema que aparece pela frente. Redes neurais são bem mais complexas de se trabalhar do que um SVM, por exemplo. Se você estiver trabalhando com um problema que tem poucos dados, para que você vai trabalhar com uma rede neural profunda que é ineficiente, demora mais, gasta memória? Ineficiente que eu digo em relação a tempo, tá? Em tempo de processamento. Para que você vai trabalhar com uma coisa muito pesada se o SVM, que é mais simples, vai te trazer um resultado bom? É aquela coisa, para que você vai matar uma formiga com um canhão? Se com um simples chinelo você consegue matar ela. Então é basicamente isso. No vídeo 2 eu vou mostrar para vocês como que a gente implementa um SVM usando Python. Obrigado por ter assistido até aqui. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Falou!